Este programa é recomendado para maiores de 14 anos. Sejam todos muito bem-vindos ao Elas em Ação. Outubro chegou trazendo cor, música e muita reflexão. No último dia 1º, celebramos o Dia do Idoso, uma data que nos lembra o valor da experiência, da sabedoria e da alegria de viver. E para marcar esse momento, recebemos 2 convidados muito especiais da música popular brasileira, a Jane e o Erondi. Eles vão compartilhar dicas preciosas de como envelhecer com saúde e leveza. E claro, já deixo aqui o convite para o show deles ainda esse mês. Também vamos rir e aprender com o quadro Hora do Livro, onde os cronistas transformam os nossos dia a dia em histórias leves e hilárias. No Café com Cláudia, o Outubro abre espaço para falar da infância, por que crescer e também pertencer. E toda criança tem o direito de ser cercada por afeto, por histórias e por gente que a ama. No Casal em Ação, a música foi palco de emoção. Cândido José nos presenteou com canções que são verdadeiros retratos da alma. E ainda tem o Falar Autor, que Luana Beatriz, trazendo literatura, vivências e muita inspiração. E o Fala Pra Mim com Maria Torres, com uma convidada muito especial. Outubro é assim, o mês que celebramos o passado, cuidamos do presente e semeamos o futuro. Vamos conferir? Vamos cantar? Não se vá. Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura. Olá, amigos do programa Elas em Ação. Aqui é a Jane. Aqui é o Erondi. Isso, e como vocês sabem, no dia 1º de outubro foi comemorado o Dia Internacional do Idoso. E nós estamos aqui para conversar com vocês, para dar 3 dicas de como envelhecer feliz, alegre, né? Como envelhecer com saúde. E qual é a primeira dica, papai? A primeira é alimentar o amor e o humor. Alimentar o amor e o humor, porque não adianta nada você ter dinheiro, você ter saúde e ser um cara mal-humorado. Tem que ser idoso, mas muito bem-humorado, sabe? Porque o humor faz parte da nossa vida e o amor também. E até as dores da gente melhoram quando você tem amor e humor na sua vida. E agora, a segunda dica? Não se isole em casa. Não, então, nós também gostamos de ficar em casa. Porque a gente já trabalhou tanto, né, gente, que é gostoso ficar na nossa casa. Mas para a nossa idade é prejudicial, a gente tem que sair, a gente tem que ir para academia, fazer ginástica em academia, né, pai? Porque lá a gente tem um monte de jovem, né? Isso, a gente... O jovem não deixa você envelhecer. Então, vá para academia, vá no cinema, vá no shopping tomar sorvete, mas não fique em casa. Procure ter uma vida social mais intensa, né? Essa é a segunda dica. E a terceira? Aprenda a rir de si mesmo. Então, a gente dá muita risada das nossas deficiências. Porque o que vai se fazer? Nós temos 80, eu tenho 82 anos e o Orandi tem 80 anos. Então, se a memória da gente falha, é normal, o que a gente vai fazer, né? Se a coordenação falha, se a gente derruba a coisa, não dá para ficar bravo. Ai, derrubei de novo! Vamos encarar com brincadeira, porque não tem como. Nós estamos vivendo agora a plenitude de um idoso moderno. Oh, você já pensou? Nós somos a nova fase dos idosos. Então vamos garantir que a gente continue jovem, né? Somos idosos, mas não somos velhos, tá bom? Tá bom? Então é isso aí. Um beijo em todos vocês. Temos que lembrar, nós temos show agora, no dia 10 de outubro, às 8 horas da noite, lá no Quintal Brasil. Um showzinho bom, vai lá ver a gente. Em Santana. Em Santana. Vamos lá, gente.
Esperamos todos vocês, tá? Um beijo. Um beijo, tchau, tchau. Meu nome é Luana Beatriz e eu fui chamada pela L Literária para falar um pouco sobre minha carreira e sobre o meu livro aqui no Fala Autor. Eu sou atriz e escritora e recentemente eu lancei meu primeiro livro de romance que se chama Frost, O Ritmo Entre Nós. Ele foi lançado em agosto de 2025 e ele é um livro jovem adulto que trata de patinação artística, enemies lovers, aproximação forçada e tudo que todo mundo tem direito. Nesse livro os nossos mocinhos se odeiam desde que eles são pequenos, mas tem um pequeno problema que é eles dividem a mesma escola, o mesmo esporte e por um tempo até a mesma treinadora. Só que o livro ele começa depois da escola, os dois já são maiores e eles estão indo muito bem ignorar um ao outro até que a Julie se envolve em uma polêmica e ela acaba perdendo o parceiro dela pra competir e a única opção dela pra competir na próxima temporada é juntar forças com o cara que ela mais odeia na vida. E é uma ideia da treinadora que ela sempre amou os dois se juntarem. Ela tá super tipo, eu não vou fazer isso, mas ela aceita que é a única opção dela e agora a gente tem duas pessoas que se odeiam tendo que estar juntos no esporte que mais exige confiança no mundo. É um romance muito bonito que tira muitas risadas de quem lê, isso eu posso garantir pra vocês. E todo mundo que termina esse livro termina um pouco apaixonado, assim, sabe? Tanto pelo casal, tanto pelo romance, quanto pelo esporte que é abordado nesse livro. É um romance perfeito pra quem gosta de arte, temas como crescimento pessoal, conhecer a si mesmo e também de pessoas que fazem você ser a melhor versão de você. E esse livro ele tem tanto uma temática artística que teve até mesmo uma leitora que me mandou um quadro mostrando uma das cenas do livro, né? Um dos lugares em que ele é ambientado. Então, assim, gente, imagina você ler um livro que te inspira a coisas assim. É o que Frost faz com as pessoas. É um romance mais 14, então ele não trata de muitos temas sensíveis. Ele é um romance perfeito pra quem quer se divertir. Só que Frost não foi meu primeiro livro. Eu comecei escrevendo poemas e meu primeiro livro foi lançado lá em 2023 com uma coletânea de todos os poemas que eu tinha feito chamada O Meu Universo é Você, Eu Só Não Te Conheci Ainda, que conta ali as tramas de uma romântica incurável que eu acho que faz muito sentido para uma pessoa que escreve romances hoje em dia. E a melhor de todas as notícias é que esses dois livros no momento estão em pré-venda física, então além de ter sido lançados no formato digital, agora eles estão também sendo vendidos na sua versão física para todo mundo que quiser ter Frost e O Meu Universo é Você na sua estante. Como autora, eu valorizo muito romances que, além de serem apaixonantes pelo casal, também contam uma trajetória muito bonita. E tanto Frost quanto Meu Universo é Você tem essa ideia de levar você para uma jornada, para você se apaixonar tanto pelos personagens individualmente quanto pelo romance deles. Então, eu espero muito que vocês deem uma chance para esse romance e, de toda forma, estou muito feliz de falar aqui com vocês. Olá a todos vocês que acompanham o programa Elas em Ação. Eu me chamo Gilberto Silveira, sou escritor da cidade de Baturité, aqui no Ceará. E a convite da editora Elas Literai, eu vim falar um pouco sobre a minha trajetória, um pouco sobre os meus livros e como é esse meu processo de escrita. Como foi que eu me descobri escritor. E a verdade é que tudo começou quando eu estava no 9º ano. Eu sempre consumi muito filme, sempre assisti muito desenho e essa parte da ficção sempre me chamava a atenção porque eu assistia alguma coisa e logo depois eu meio que criava os meus finais alternativos. Então, meio que a literatura, ela começou a fazer parte da minha vida sem que eu soubesse o que era literatura e principalmente o que era ficção. Mas olha só, a minha mãe, que é cordelista, ela sempre trabalhou com texto e eu achava muito interessante a maneira como ela escrevia. E esse texto da literatura de cordel, ele soava muito bem, então eu gostava muito disso. Então, não poderia fugir muito disso. Apesar de não saber na época como é que eu iria escrever alguma coisa naquele nível. E o tempo foi passando e em 2018 eu entrei na faculdade de letras. Foi onde eu tive a primeira oportunidade, de fato, de experimentar a escrita ficcional. E foi um caminho sem volta. Eu comecei a experimentar a escrita ficcional e desenvolver meus próprios personagens. Claro que
aprendendo as técnicas, aprendendo como é que eu poderia desenvolver esses universos que eu pensava em criar. E dentre tudo que eu consumia na literatura, eu comecei a escrever sobre romances, mais especificamente romances românticos, desses romances em que as pessoas estão descobrindo os sentimentos, esses romances em que as pessoas têm os primeiros sinais de que estão apaixonados, né? O primeiro encontro. Então, eu comecei a escrever sobre isso e continuei escrevendo sobre esse tipo de assunto, até que chegou um momento que, depois de aprender sobre a escrita, parar de escrever e voltar nessas idas e voltas, eu comecei a desenvolver o livro que eu lancei em 2024, chamado de Seu Nome é Luna Balloon, que vai contar a história do Lorenzo, que é um fotógrafo, está em busca da foto perfeita para o seu portfólio, e também da Luna, uma moça que vive em uma cidade no interior do México, cercada de balões, em uma casa cercada de balões. Então, o Lorenzo, ele meio que começa a querer saber quem é a Luna de fato. E essa história eu comecei a desenvolver, e quando as pessoas começaram a ler dela, começaram a me perguntar como é que é isso, por que a casa dela tem tantos balões, por que tudo isso está acontecendo. E aí, esse livro, ele ganhou vida, e foi uma satisfação poder ver a realização desse sonho da escrita, ver a minha escrita se tornando algo real. Recentemente, eu lancei um conto chamado de Não Há Truques no Amor, que vai contar a história do Pedro e da Giovana. O Pedro, que é um rapaz que está entediado no final do ano, está caminhando pela cidade quando de repente ele encontra um circo. E a Giovana, a mágica desse circo. E nessa única noite eles acabam conversando e se entendendo e meio que se completando, né? Eles começam a entender que o tédio de um e a felicidade de outro, eles meio que se complementam. É um livro que é um conto que já está na Amazon, assim como o livro da Luna também já está na Amazon. Vocês podem conferir, e futuramente meu plano é transformar esse conto do Pedro e da Giovana em um romance, né? Eu pretendo continuar a história deles. Então, para quem quiser acompanhar o meu universo romântico compartilhado, pode me seguir nas redes sociais. O perfil é @escritorgilbertosilveira. Foi um prazer compartilhar um pouco da minha escrita com vocês, um pouco da minha história. Agradeço o convite do programa e também da editora Elas Literária. Muito obrigado pela atenção. A vida é um grande espetáculo, cheio de cenas improváveis, diálogos desajeitados e situações que só poderiam ter sido escritas por um roteirista com muito senso de humor. Esta é a hora do livro. Sou Bela Sarquis e hoje vamos falar com muito humor sobre crônicas. Transformamos os tropeços do dia a dia em histórias que arrancam risadas. Porque afinal, rir de si mesmo é o primeiro passo para sobreviver ao caos. Prepare-se para enxergar a comédia escondida nas coisas mais comuns. Bem-vindos ao mundo das crônicas de humor. Vamos explorar um território onde a realidade encontra a comédia e onde as palavras dançam na página para nos fazer rir, refletir e, claro, prender a respiração em meio a gargalhadas. Imaginemos por um momento que a vida é como uma produção de vídeo. Temos diversas cenas acontecendo diariamente. A ida ao supermercado, aquela reunião de trabalho, ou até mesmo a épica batalha contra o despertador todas as manhãs. As crônicas de humor, meus amigos, são como aquele diretor excêntrico que olha para cada cena e diz: vamos tornar isso aqui hilário. E os cronistas de humor são mestres em capturar esses momentos cotidianos, transformando-os em verdadeiros espetáculos de comédia.
Eles possuem a habilidade mágica de observar o óbvio, mas com aquele toque sagaz e espirituoso que nos faz perceber que a vida é, no fundo, uma grande comédia, escrita, dirigida e estrelada por cada um de nós. Um bom exemplo disso é como esses escritores abordam assuntos como tecnologia, por exemplo. Quem aí nunca viveu o drama cômico de tentar entender uma nova rede social? Ou foi pego desprevenido com uma atualização do software que transformou seu celular em um enigma indecifrável? Nas mãos de um cronista, um simples erro no digital pode se transformar em uma investigação cômica digna de Sherlock Holmes. E sobre viagens? Gente, não posso comentar aqui uma crônica que li alguns anos atrás, pois só de lembrar já comecei a gargalhar aqui. Então, seguimos. E o que dizer das crônicas sobre família? Ah, família! Esse universo peculiar e cheio de personagens únicos. Todos nós temos aquela tia que nos enche de perguntas constrangedoras em finais de ano, nas festas de Natal. Perguntas sobre a nossa vida pessoal, sobre nossa vida profissional e tudo mais. E os cronistas sabem disso. Eles fazem desses momentos as melhores pérolas, nos oferecendo um banquete de situações cômicas que nos fazem rir, pois são exatamente iguais às nossas. Claro, não podemos esquecer dos relacionamentos, esse campo de batalha repleto de mal-entendidos e ironias. Um olhar atento de um cronista transforma um jantar romântico em um espetáculo de comédia, onde uma declaração de amor repentinamente se transforma em uma discussão sobre a dieta do cachorro. Durante estes minutos até aqui de pura diversão e êxtase literário, navegamos por esses contos bem-humorados que nos convidam a rir de nós mesmos, a celebrar nossas imperfeições e a encontrar um alívio no absurdo do cotidiano. Em conclusão, as crônicas de humor são verdadeiras joias literárias que nos lembram de que mesmo nos momentos de maior seriedade, sempre há espaço para uma nova risada e uma boa gargalhada. No grande filme da vida, pode ser que nem sempre sejamos os protagonistas, mas certamente podemos ser os coadjuvantes mais engraçados. Então, ao terminar esta jornada pela hilariante realidade das crônicas de humor, convido a todos a pegarem um livro da estante, abrirem uma crônica e se permitirem essa pausa saborosa e hilária da vida como ela é. Até a próxima. Tchau! Empresário, você sabia que o maior comprador do Brasil é o governo? Todos os dias ele anuncia o que quer comprar e quanto ele pode pagar. Se você tem um CNPJ e ainda não vende para o governo, está deixando dinheiro na mesa. Imagine faturar em um mês o que você levaria 6 meses para faturar. Com a estratégia certa, isso é possível. Podemos te acompanhar desde a busca da oportunidade até o fechamento do contrato. Quer faturamento e garantia de pagamento? Então está na hora de olhar para o mercado de licitações. Entre em contato e vamos fazer sua empresa vender para o maior cliente do país. Licita.com.br. Vendas para o governo. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, Alice. Neste mês das crianças, o nosso café vem com um olhar especial para os nossos pequenos, porque o direito dos filhos vai muito além da guarda e da pensão alimentícia. É também sobre afeto, convivência e vínculos. É sobre crescer cercado de amor, mesmo quando os pais não estão mais juntos. Então, pega o seu café e vem comigo que eu vou te mostrar. Quando nós falamos em divórcio e separação, o foco principal costuma ser nos pais,
na partilha, na pensão alimentícia. Muitas vezes os pais entram com o processo de divórcio para resolver essas questões e nem ao menos pensam em regulamentar a guarda e principalmente a convivência entre pais e filhos. Imagina se vão pensar na convivência estendida com as famílias. Mas e o bem-estar dos filhos? Infelizmente, nem sempre isso é observado pelos pais, principalmente quando há muitas brigas e muito litígio entre o ex-casal. Os filhos devem, ou pelo menos deveriam, ser sempre a prioridade dos pais. E quando falamos sobre o convívio familiar, é importante ressaltar que a separação dos pais jamais deveria afastar os filhos de seu ciclo familiar, que é tão importante para a formação e para o desenvolvimento das crianças. Esse convívio pode ajudar e muito nesse momento tão difícil para eles. As crianças têm direito à convivência com a família extensa, avós, tios, primos, e esse direito é protegido por lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante que toda criança tem o direito de manter vínculos afetivos com quem lhe é importante. E isso vale mesmo quando há conflitos entre os pais. Lembre-se, o divórcio é dos pais, nunca dos filhos, nem tampouco da família. A convivência com os avós, por exemplo, pode inclusive ser regulamentada judicialmente. Se um dos pais impede esse contato, é possível buscar na justiça o direito da criança de estar com os seus avós. E não é só sobre visitas, é sobre pertencimento. Criança precisa de vida familiar. Esse é o seu primeiro ciclo social de afeto e de história, de entender e conhecer a sua história e a de sua família. Ela precisa saber que tem raízes, saber que as suas origens e fortalecer os elos importantes que a relação familiar pode trazer. E quando essa convivência é cortada, quem mais sofre é a criança e não os adultos. Em muitos casos, o fim do casamento vira uma guerra silenciosa e os vínculos da criança com as famílias acabam sendo abalados ou até mesmo rompidos. Mas a justiça já reconhece que isso é prejudicial. O direito à convivência familiar é da criança e não dos pais. E isso inclui todos que fazem parte da sua história afetiva. E sabe o que é mais delicado? Às vezes a criança não sabe nomear o que sente, mas sente. Sente falta daquele almoço na casa da avó, das brincadeiras com os primos, das histórias contadas pelos tios, pela madrinha. Sente que algo foi tirado dela, sem explicação. E isso pode gerar insegurança, tristeza e até dificuldades emocionais e comportamentais. A convivência familiar não é um detalhe, é parte da construção da identidade da criança. É ali que ela aprende sobre afeto, sobre pertencimento, sobre quem ela é. E quando esses laços são preservados, mesmo em meio à separação, a criança entende que o amor continua, que ela não perdeu tudo, não perdeu todos os seus referenciais de família, que ela ainda tem onde se apoiar. E sabe o que é mais bonito? Quando os adultos escolhem preservar os laços da criança, mesmo em meio à dor da separação, eles estão dizendo para ela: você continua sendo amada por todos nós. E isso dá segurança, dá estrutura, dá paz. Porque criança não precisa de perfeição. Criança precisa de presença. E quando ela sente que não perdeu a família, ela ganha força para crescer inteira. Então, se você está passando por uma separação ou conhece alguém que esteja, vale lembrar: proteger os vínculos da família e da criança é proteger o emocional dela e de seu desenvolvimento psicológico pleno e saudável. E se você é avó, tio, prima e está sendo afastado, saiba que existe caminho legal para garantir esse contato. Porque no fim das contas, o que forma uma criança não é só o que ela aprende, é também a convivência com quem ela ama. Eu te vejo no próximo sábado para mais um Café com Cláudia, aqui no Elas em Ação. Eu espero por vocês. Até lá!
Brasil. Se acomoda aí na sua sala, no sofá, na cama, na cozinha, enfim, aonde você estiver, senta aí e assiste esse podcast, gente, que hoje tá incrível. Ô, senhora Margarida, hoje o podcast diferenciado, é um musicast. Para mim é uma grande honra estar recebendo, além de ser um grande cantor, compositor, um dos maiores aqui da nossa Duque de Caxias. Né? Meu irmão, é um dos maiores cantor e compositor que essa cidade já teve, tá certo? Esse Brasil, esse país. Cantídio, é até uma pena não te ver aí nas grandes mídias, que infelizmente hoje só vende o que não presta. Deixa quieto, isso aí isso dá outro podcast. Então hoje nós estamos recebendo o Cantídio e ele já vai começar com algo aqui que depois eu falo um pouco. Vamos de música, senhora Margarida. Cantídio José. Eu sei o preço da minha cerveja e a gente deseja, por mais que se dane. Eu sei o preço desse meu cigarro e o dano dos carros, por mais que eu me ame. Eu sei o peso da minha batalha e o preço da biraia quando a esposa nega. E sei também do rasgo da navalha quando o ódio espalha, o diabo nos cega. Eu sou do coração desse país, eu sou o peão, como se diz, um homem bom, pobre infeliz. Eu sou do coração desse país, eu sou o peão, como se diz, um homem bom, pobre infeliz. Muito bom. Pô, muito bom. O Cantídio. Cara, tanto que eu tô todo arrepiado aqui, que tô até tropeçando, esquecendo letra. Olha, mas o público compreende. Né? Eu sonho, Cantídio, com um dia, eu sonho, desejo muito, com um dia em que eu vou te ver estampada assim, sabe? em outdoor, na mídia. Porque eu vou te falar, Cantídio, você é um cantor, é um compositor que o Brasil merece, o mundo merece, precisa. A gente precisa de letras como as suas, sabe? E eu torço muito pelo seu sucesso, que você brilhe, brilhe, brilhe. Só não esqueça do seu Ana Margarida. Eu queria, inclusive, fazer um agradecimento especial, né, a uma pessoa que reconheceu esse meu valor e foi até curioso, né, porque ela tentou no momento em que a coisa não conseguiu dar certo. Foi a Ciane Souza, que inaugurou o segundo barzinho dela, onde minha filha inaugurou fazendo lá a badalação dela. E a Ciane Souza me levou para conhecer o filho da Léa Garcia, da grande atriz Léa Garcia, atriz negra, né? E o camarada, um grande parceiro, ele me levou para conhecer os produtores e, através disso, eu estava quase preparado na época para ir para as linhas de trem, para as plataformas, para gravar a Balada do Balheiro com uma equipe toda junto, entendeu? E o que aconteceu? Surgiu aquele chinesinho falando daquele vírus que estava acontecendo aí, que pereré. Menos de um mês depois, o vírus chegou no Brasil e teve que ter sido tudo interrompido, entendeu? Então, o Marcelo, né? Marcelo Garcia foi uma pessoa que tentou me dar a maior força possível, né? Mas, infelizmente, não aconteceu. Então, eu me sinto já valorizado pelo fato das pessoas terem visto esse meu valor, né? E terem tentado fazer alguma coisa por mim. Para mim, isso já está acontecendo. E eu estar aqui com vocês, são duas feras do podcast, já é um grande sucesso. Estar aqui, para mim, já estou fazendo um grande sucesso. Então, o resto, é o que sobrar. Obrigado, cara. Tá bom para gente. Cara, acho que assim, o maior sucesso é quando a gente sabe que a gente é querido, né, cara, por aquelas pessoas que estão em nossa volta. É verdade. Cara, eu tenho certeza que quem te conhece de verdade, pô, te admira, que você é um grande cara, irmão. Obrigado. Ô, Cantídio, fala pra gente, pro público que está nos assistindo, o que te inspirou a começar a escrever, a compor as suas músicas? É porque eu li muito, eu sempre lia muito, né? Desde novinho, eu comecei lendo Gibi, Tio Patinhas, e depois romances e tal. Sempre gostei muito de ler, né? E eu acho que uma coisa que foi me aprimorando também é que eu li muitas coisas, autores de muitas linhas de gêneros de filosofia, né? Gandhi, Vinícius de Moraes, Yogananda, poetas, vários poetas, muitos brasileiros,
e outros internacionais. Quer dizer, eu não vou ficar citando nomes aqui, mas foi muita filosofia. A filosofia me ajudou muito nisso. Né? Além de ler muito, né, muita aventura e tal, a filosofia também me ajudou muito, até a me centrar, me compreender melhor como ser humano no mundo. Né? Isso aí, Cantídio. O Cantídio, assim, existe alguma música aí específica que você sente que realmente foi aquela... Sabe aquela música assim que... Aquela coisa que você acha que resgatou a sua essência, capturou, sabe? Uhum. Qual é essa música? Olha, tem uma música que ela é uma música romântica, né? Mas eu fiz ela numa época, assim, de muita pressão política. Eu tinha saído recentemente da Escola Técnica Federal, onde houve muitos problemas com relação à época, do momento político da época. Né? Então, em função disso, surgiu essa música, que eu fiz, inclusive, para a mãe dos meus filhos antes de conhecê-la. Né? Antes de conhecê-la e começar a namorar com ela. Né? Passeio nas calçadas olhando a multidão, desejando me sentir em paz. O meu tempo não promete amor, comprometo a minha emoção, sonhos metais. É clara como o sol a certeza de viver e também a de perder a vida, de perder o rosto na avenida. Mas o rosto da menina diz que eu sou feliz. Relaxo meu desejo e deixo o carro andar. Ela merece um beijo e alguém lhe dará. Mas viajei nos olhos da flor para além mar. Alguém me atropelou, quem manda eu navegar? Um guarda me gritou pra eu atravessar na contramão da minha ilusão, noutro lugar. Agora, Cantídio, sempre assim, o cara que é compositor, muitas das vezes ele escreve uma música e aquela música, na verdade, está falando assim um pouco dele mesmo, da vida dele. Tem alguma música sua que você fez e naquela música, na verdade, é a sua própria vida, a sua própria essência, o seu sentimento ali momento, que né? Você colocou ali? Eu não sei, mas acho que ela foi, tá? Já tá até, eu vou dar uma repetida nela. Que é justamente uma música que eu questiono muita coisa sobre isso, né? São assim nessas vidas e avenidas, cachaça, vazio, desolação, pedaços de mim nas caras perdidas e uma dor sem fim no meu coração. A bela prostituta que me convida, um farrapo num canto me estende a mão. Sou eu a me sorrir na mulher da vida, sou eu em trapos me implorando pão. Sou eu o imoral que o mundo apavora, mas homem sem mal o mundo ignora. Ou vou me despindo e causando medo, ou então ruindo com meu segredo. São assim nas cidades e nas favelas, nos antros, nos bares, nas passarelas. Estranho sem rumo em qualquer estrada, eu rumo pros braços da minha amada. Eu sei o preço da minha cerveja e a gente deseja, por mais que se dane. Eu sei o preço desse meu cigarro e o dano dos carros, por mais que eu me ame. Eu sei o peso da minha batalha e o preço da biraia quando a esposa nega. E sei também do rasgo da navalha quando o ódio espalha, o diabo nos cega. Eu sou do coração desse país, eu sou o peão, como se diz, um homem bom, pobre infeliz. Eu sou do coração desse país, eu sou o peão, como se diz, um homem bom.
Olá, tudo bem, gente? Olha, bem-vindo a mais um programa Fala Pra Mim, né? E aí, como as pessoas me conhecem, eu fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim, a Maria Torres. Então, hoje nós falaremos sobre excelência em atendimento. E quem eu trouxe para falar conosco? A Ana Virgínia. Ela vai falar, especialista em atendimento de excelência, né? Uma excelente professora, vocês vão amar. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa Falar para mim. Queria que você se apresentasse um pouquinho, Ana. Fala para gente, fala para mim, Ana. Tudo bem, Maria Torres, como vai? É um prazer ser convidada por você para estar aqui falando sobre excelência e atendimento. Eu sou professora também da FGV, dou aula de atendimento ao cliente, de excelência e atendimento ao cliente, gestão de compras, negociação. E também atuo no mercado imobiliário, né? Hoje, como gestora na área comercial do mercado imobiliário, um mercado de alto valor. Então, nós temos uma preocupação muito grande com a questão do atendimento ao cliente, né? O nosso cliente é um cliente de alto padrão. Então, o que que eu, empresária, o que que eu, empreendedora, pequenininha ou grande, né? Pequeno ou grande, o que que eu preciso ficar atento com relação ao atendimento? O que que você pode aí trazer para a gente utilizar? Inicialmente, são tanto um negócio pequeno quanto um negócio grande negócio, ele precisa ter um padrão de atendimento, né? E esse padrão de atendimento, eu acredito que ele pode ser focado no simples. E o simples é carregado de afeto, né? Então, a importância de se atender com carinho, oferecer um café, pequeno chocolate, uma bala, um bom dia, chamar o cliente pelo nome, são coisas básicas e iniciais dessa trilha do atendimento ao cliente. Então, o cliente ele hoje quer ser reconhecido. Cada vez mais esse cliente está no mundo digital. Então, o varejo tem um grande desafio, por exemplo, de trazer esse cliente à loja. Então, para trazer esse cliente à loja, ele precisa trabalhar o quê? A experiência do cliente. E o cliente precisa se sentir bem naquele ambiente. Então, é um mimo, é a forma, é um modelo, é uma xícara diferente que você vai oferecer o café. Enfim, cada negócio precisa ser pensado a partir da experiência desse cliente. Como eu vou fazer ele se sentir bem, acolhido, como vai ser o meu atendimento do início até o final. Porque existe uma trilha desse atendimento, né? Ana, ótimo. Existe uma trilha. Eu digo muito, né? E isso não é meu, mas é toda uma história de hoje. Nós estamos hoje em que era, né? Então, até o ano 2000, nós falávamos qual é o seu negócio? Qual é o seu negócio? Ah, meu negócio é venda, é prestação de serviço. Depois disso, nós começamos a falar assim, tá, qual é a dor que nós sanamos do nosso cliente? Ah, qual é a dor? Opa, a dor eu vou trazer um remédio para essa dor. E hoje nós Aham. estamos na era da experiência. Então, o foco muito grande na questão da experiência, porque a geração Z, essas gerações, o que que elas querem? Elas querem participar, elas querem da experiência, até que seja online, ela quer experiência também, principalmente presencial. Então, quando nós falamos que existe um roteiro, né? Eu preciso ter roteiro, e isso é muito importante. Exemplo, chamar pelo nome, né? E aí, gente, olha só, a pessoa me pergunta, qual o seu nome? Eu digo Maria Torres. E aí, como é que me chamam? De Maria, de Torres, de Mo. Eu não sou Mo, eu sou Mo do meu marido, né? Então, a pessoa me pergunta o nome, mas ela não me chama o nome que eu falei para ela, né? Então, é uma coisa surreal. Então, a dica, né? Vamos colocar assim. Poderíamos falar, fazer um roteiro mesmo, né? Um roteiro, uma questão de uma curadoria, verificar se teu funcionário ele está realmente
atendendo de acordo com o teu padrão. Então, se a pessoa pergunta o nome, eu que digo o meu nome, eu sou na expectativa que me chame do jeito que eu disse, né? Então, do que você chamar de que você quer, né? Uma coisa é, posso chamar de Maria? Uma coisa é essa, né? Outra coisa é Maria, Aham, Maria, Maria. Eu não falei Maria, eu falei Maria Torres, né? Outra coisa aham. também, né? Não sei se você concorda comigo, essa questão do roteiro é importante porque às vezes você chega numa loja de roupa, né? Uma atendente lá te atende diferente. Uma coisa é, eu estou trazendo meu sorriso, estou trazendo, né? Eu recebo pelo meu sorriso, né? E faço isso tudo, mas eu preciso ter um padrão de oferecimento de produtos, de serviço. Você concorda com isso? Porque às vezes eu vou lá para comprar uma roupa, tá bom? Então você está comprando uma roupa, mas eu ter um padrão para que a pessoa se sinta acolhida Exatamente. ali também, né? Exatamente. Isso vai desde, se for uma experiência no físico, numa loja física, num negócio presencial, isso vai desde o momento que ela entra naquele ambiente, o ambiente está com todas as luzes acesas, está com ar-condicionado, se está calor, está ligado, está muito gelado, está muito quente, tem um aroma que identifique aquela marca, a experiência sensorial, né? Essa pessoa que está atendendo, ela está devidamente uniformizada ou não, ou se é uma loja de moda, ela está com a roupa da marca, que ela veste, quem está vendendo veste a marca. Um outro ponto aí essa é a primeira, né, eu pisei na loja física, eu tenho essa experiência. No digital, essa parte que seria a casa da marca, é amistosa a minha forma de compra, a minha presença digital, é fácil de comprar, é fácil de entregar, é fácil de devolver, é fácil de falar, de reclamar ou de perguntar. Então, assim, a forma da comunicação. Isso é a primeira parte. Aí a pessoa entra naquele espaço e vem a questão do atendimento. A primeira coisa que alguém que vai receber numa empresa, seja prestação de serviço, seja venda, seja qualquer outro negócio, você precisa perguntar o nome da pessoa, chamá-la pelo nome, né? Como vamos dizer assim, ela falou exatamente. Ou perguntar, posso chamar de Maria? Em São Paulo tem aquela coisa assim, que Fernanda é Fê, né? Marcela é Mar. Então, e aí, às vezes, é bonitinho até ela chamar de Mar, tipo, porque já mostra uma, né? Se ela perceber que pode chegar nessa intimidade, pode ser acolhedor, oferecer alguma coisa, que seja um café, uma bala, uma água, né? Oferecer, você quer beber uma água? E aí você oferece alguma coisa e você chama a pessoa para entender o que ela procura, né? E entender o que ela procura, e não muitas vezes acontece da pessoa ter aquela coisa de vender o mais caro, empurrar, e isso não funciona. Hoje as pessoas querem ter um atendimento muito pessoal, cada vez mais é um atendimento customizado, onde cada um é cada um. As pessoas trabalham hoje, tem a questão da identidade, né? Isso é muito forte, principalmente na geração Z. Eles têm uma identidade muito forte. Então, essa aproximação precisa também ter muita empatia, né? E a escuta, como a gente costuma dizer, a escuta ativa é isso, é você entender o que esse cliente potencial quer. Porque se ele for bem atendido, ele vai ser fidelizado. E hoje é muito difícil fidelizar. Fidelizar é caro. Então, se você aproveita esse momento, essa oportunidade, essa presença, você precisa trabalhar a fidelização desse cliente. E a fidelização hoje está muito uma coisa que é dar algo que está em falta. E o que está em falta? Afeto. As pessoas sentem falta desse calor humano, sentem falta de afeto. Então, Legal. se você trabalha isso, se
se você proporciona essa experiência, se essa experiência é acolhedora, né, sensorial, todos os sentidos, certamente você vai conseguir fidelizar esse cliente, né? E ele vai lembrar do brownie que você ofereceu, do café, e ele vai voltar lá para o brownie, para o café, para o chá de limão. Isso faz uma diferença enorme. Eu vou numa loja no Rio de Janeiro e ela sempre tem lá bolinho, tem champanhe, tem não sei o quê, tem algumas coisas aí. Eu não gosto de beber, né? Mas eu amo um refrigerante, que eu não vou falar a marca para não ficar, né? Mas eu amo um tal Claro. de refrigerante. E aí eu fui nessa marca em São Paulo. Ela me ofereceu água dentro das cabines. Quando você vai experimentar roupa, tem a água com a marca da empresa, né? Então, e tem 2 garrafas, 3 garrafas, para você ficar bem à vontade, porque você está com sede, dá vontade de você sair dali para você beber água, né? Então, você está ali, é como se você ficasse. Tem bolo, então nem pedi bolo, ela me trouxe o bolo, ela me trouxe o café, ela me trouxe, sabe? Então, isso é um mimo que talvez você dê. Às vezes eu não tenho margem para isso, né? Eu estou falando dessa marca, essa marca ela tem margem para isso. Mas talvez eu, que sou pequenininho, eu não tenho margem para isso. Mas pelo menos acolher com um sorriso, né? Ter uma balinha. Exemplo, ama a reserva e merece falar, porque a reserva ela tem lá aquela juquinha, gente, que me lembra lá quando eu era pequenininha, do tamanho de um botão, gente. Olha, aquela juquinha ali dá vontade de entrar só para pegar a juquinha Que ali. traz uma memória afetiva. Traz uma Que traz memória. uma memória É. afetiva. E quando você diz isso, quando você diz a questão sensorial, então, quando eu entro dentro de um local, eu preciso olhar o que, né, entrei fisicamente, né, ou entrei dentro de um site. Eu preciso passar por aquela experiência. Então, a experiência. Então, o que eu preciso ver quanto empreendedor? Meu cliente entrou. Qual é a jornada do meu cliente? A minha jornada do meu cliente ele entra, qual é a primeira imagem que ele tem? Então, você precisa estar atento. Ele vai estar muito poluído? Está claro para ele? Qual o caminho que você quer que ele vá? Que caminho? Então, é muito importante. Outra coisa, quando eu digo assim, o contato não é o contato, é o contato, né? O visual, é o auditivo, né? É o olfato. Por isso que é coisa da marca, né? Tem marcas que você sente o cheiro, né? Quando a pessoa vai botar, ela borrifa um monte de coisas e até vende, né? Tem marcas vendendo o sabonete, né? Gente, tem gente vendendo incenso, né? Você tá o cheirinho da marca, né? Então, de tão importante que é esse cheiro, né? Isso tudo. Então, vamos lá, chegou, né? Cheguei dentro da empresa. Cheguei dentro da empresa, eu preciso ver o primeiro contato. E o primeiro contato, estar atento à jornada desse cliente. Você concorda com isso? Ficar atento a essa jornada e o que eu posso fazer em cada momento dessa jornada desse cliente. Sim, e essa jornada, ela vai desde a escolha do cliente, você está apoiando ele para que seja uma escolha genuína, apoiando, dando informações que são positivas do produto, conhecer o produto, né? Quem apresenta tem que conhecer o produto, e está ali apoiando o cliente, valorizando a autenticidade da pessoa, né? E aí você vai depois, a pessoa fez a escolha, você vai para o fechamento. Esse fechamento tem ter um compromisso. Qual é o seu compromisso com esse cliente? Às vezes é um parcelamento que a pessoa tem interesse em fazer, como que você pode parcelar, existe um desconto, qual é a margem desse desconto, enfim, aí você fez, acordou esse fechamento, você tem que acompanhar esse cliente até o final dessa jornada, né? E aí, após esse fechamento, fechou a venda, acompanhe, você vê que nas principais marcas, eles levam o cliente até a porta, com uma sacola na mão. Isso tem dois lugares, dois motivos, né? Um, porque você, ao levar esse cliente, você está fazendo esse acompanhamento até a porta, você tá finalizando a venda, né? Entregando a sacola na mão dele. E dois,
Pode haver algum tag que pode apitar na saída que não foi retirado, e isso constrangiu o cliente de nunca mais voltar na loja. Entendeu? Por exemplo, já aconteceu até de eu comprar uma roupa e a roupa sair com um tag, né? Não apitou. Quando cheguei, estava em casa com aquele tag um inferno para tirar. Mas pode apitar. E aí, como é que faz? Né? O cliente vai, todo mundo vai olhar para ele vai se sentir super mal, ou pode trazer uma experiência negativa. Então, o objetivo é que isso nunca aconteça. E aí, e também por uma questão também de segurança, o cliente ficar para evitar roubo, né? Então, assim, tem três motivos. Então, é importantíssimo você levar, acompanhar, entregar essa cola no final, né? Fechou esse momento, existe o pós-venda, porque a venda não acabou ali. Você salvou os dados desse cliente ao longo desse processo, desse cliente tá ali, você tem um e-mail dele, você tem o telefone dele, você tem uma forma de entrar em contato com ele, porque você pode ali, esse é o gancho de oferecer outros produtos sem ser invasivo. E aí criar esse vínculo. Você ter, armazenar esses dados, mesmo para um pequeno, se você tem um sistema, usar um sistema. Se você não tem um sistema, você tem que criar uma planilha, né? Uma planilha onde você possa salvar essas informações desse cliente, nome, telefone, um caderninho que seja, né? O nome, e-mail, telefone do cliente, onde você possa entrar em contato com ele e saber, pô, ficou legal? E anotar as observações daquele atendimento. Fulana veio aqui comprar um vestido para uma festa. Na semana seguinte, Fulana, como é que foi a festa? O vestido fez sucesso? Ah, você estava linda, não sei o quê. Então, esse é o movimento, né, da, da, da finalização desse processo, né? Então, Engajamento esse processo também, não né? acaba, não. Do C hoje, né, que a gente fala da comunicação do marketing, né? Então, da comunicação onde você traz esse engajamento, né? Opa, ela perguntou sobre a minha Exatamente. festa, né? Olha que legal, olha que coisa. Então, Ela lembrou, ela né? lembrou. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque aí você tem uma forma de criar ali um vínculo interessante, né? Então, isso é muito legal, né? Olha, tem cupom de desconto, né? Olha só. Agora, uma coisa que a gente precisa só relembrar, né? Eu sei que os empresários sabem hoje, mas é LGPD, né? Então, pedir permissão para a pessoa para você poder enviar isso, né, para que não haja problema depois, né, gente? Então, para a gente poder ter LGPD aí bem, bem claro. Ana, fala para a gente né, para a gente terminar, fala para a gente aí algum toque que você possa dar para essas pessoas que estão assistindo a gente. Olha, eu acho que o mais importante nessa trilha, independente, eu reforço isso, independente se você tem muito recurso, médio ou pouco, é a qualidade do atendimento, é a qualidade da entrega, é a qualidade da recepção, né? E a importância do carinho, do afeto, da conversa. Muitas vezes o cliente vai para uma loja, tá? Ele também está cheio de problemas, e aí ele começa a conversar da vida. Então, dê atenção, escute, né? Escute ele, porque é um espaço de escuta. Às vezes a pessoa não faz terapia e ela vai lá e às vezes ela gasta muito. Isso acontece nas Terapeuta, grandes né? lojas. A pessoa vai e compra, às vezes nem usa, mas ela vai lá para ser ouvida, né? Então, assim, eu acho que ouvir é uma escutativa, de forma que você seja virtuoso com esse cliente, de uma forma respeitosa, obviamente, né? Isso é muito importante, né? Isso faz toda a diferença. Então, não, mesmo que você tenha apenas água para oferecer, ofereça. E ofereça a sua. A sua empatia para esse cliente. Eu acho que esse é o mais importante. E é gratuito, né? Isso, e sorrir com a voz, né? Sorrir com a voz, ela é muito importante, né? Fazer uma curadoria É, das pessoas, né, que estão trabalhando para ti, porque elas precisam ter autorresponsabilidade. Elas estão trabalhando ali, elas estão prestando serviço, então isso é muito importante. Ana, muito obrigada mesmo, tá bom? Até um próximo, gente, falar para mim, tá?
Beijo, tudo de bom. Tchau, Eu que tchau. agradeço o seu convite, tá? Um Beijo. Tchau, beijo, tchau. sucesso para todos aí. O tempo por aqui passa tão rápido, não é mesmo? Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa de hoje. E quero deixar aqui uma reflexão cheia de sabedoria popular para você. Os idosos são como árvores antigas que nos dão sombra e raízes. As crianças como flores novas que nos dão esperança e futuro. A vida floresce quando respeitamos raízes e flores. Que possamos aprender com quem já trilhou caminhos e, ao mesmo tempo, cultivar os sonhos das novas gerações. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo sábado, às 15h30, aqui no Elas em Ação. Tchau, tchau.